Olá meninas! Para vocês que gostam de acessórios de moda, hoje eu trago para vocês o colar em crochê Andréia Medina. É uma peça para complementar o seu look, é uma peça colorida e com ar bem jovial e vai fazer com que você se apaixone e se entregue a essa nova tendência de acessórios de moda em crochê, ok? Então vamos começar. Para fazermos o nosso colar, nós vamos utilizar o fio charme em um tom de cobre com marrom e o número da cor é 9203. Vamos precisar de 3 aros para chaveiro, são aros de metal de 2 centímetros. E vamos utilizar miçangões que você compra no armarinho em tons de marrom. A agulha de trabalho será 1,5, ok? Então vamos começar. Para começarmos, eu vou usar como base o aro para chaveiro. Vou pegar o meu fio e prender na agulha. Venho aqui nesse lado, onde eu tenho 2 voltinhas aqui do aro, e vou fazer o meu primeiro ponto aqui. Aproximo aqui da ponta, como aqui nessa lateral eu tenho apenas uma volta do aço, então ele fica um pouquinho mais fino. Então, vou pegar essa sobra de linha e quando eu for trabalhando os pontos, eu vou passando aqui por essa volta onde ele está mais fino, ok? Então, vou fazer um ponto baixo por toda a volta do nosso aro, sempre deixando os pontos bem próximos um do outro, para que não haja nenhuma falha e que não aparente nenhuma parte do aro. Chegando aqui nessa parte já mais grossa do aro, eu tenho ainda uma sobra aqui de fio, então eu vou cortá-la. Continuo a fazer os pontos baixos, cobrindo toda a parte do aro. Chegando aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, ficou assim. Agora, eu faço uma corrente, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo por cada ponto que eu tenho aqui na base. Terminando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, vou fazer uma corrente, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou fazer mais 13 pontos baixos, sempre trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Terminados os 14 pontos baixos, eu faço uma corrente, viro o trabalho e no primeiro ponto de base vou fazer 2 pontos baixos. E agora trabalho um ponto baixo em cada ponto de base. No último ponto de base, eu faço 2 pontos baixos. Então, virando pela frente,
Vai ficar dessa forma. Eu vou cortar o fio, deixando uma sobra de mais ou menos uns 30 centímetros. Vou passar o meu fio aqui por dentro, apertando para o ponto não se soltar. Pego esse fio e coloco em uma agulha. Com o fio já na agulha, agora eu vou começar a aplicar os miçangões. Então, eu passo o miçangão aqui pela agulha. Passo aqui pro próximo fio, pro próximo ponto de base, pegando sempre na alcinha da frente. Coloco um outro miçangão na agulha. Passo a agulha aqui pro próximo ponto de base, pegando na alcinha da frente do ponto de base. Como eu tenho 16 pontos baixos, então, aqui nessa carreira, eu vou colocar um total, então, de 16 miçangões aqui. Sempre colocando cada um em um ponto de base e passo já a agulha para o próximo ponto de base da frente. Então, vai ficando assim. Vou fazer o mesmo aqui por toda a carreira. Finalizando aqui a carreira, já coloquei aqui a miçanga 16. Então, eu venho aqui por trás. Passo no pontinho aqui por trás. Pego em outro ponto de base, um pouquinho mais atrás. E vou fazer um nozinho aqui nesse ponto. E aqui na base, eu passo pelos pontos aqui na base, passo a minha agulha um pouco para frente. E agora é só cortar a sobra do fio. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 50 correntes. Feita as 50 correntes, eu vou passar uma ponta, a ponta inicial aqui por dentro. E venho aqui na primeira corrente que iniciei a carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Então, fiquei com o cordão preso aqui na lateral do nosso colar. Nessa base aqui de correntes, agora eu vou formar a lateral, ok? Então, vou fazer uma corrente, passo para a próxima corrente de base e faço um ponto baixo. Na próxima, faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar os pontos baixos prendendo essa sobra que eu tenho aqui do fio. Eu vou colocando aqui ela pela agulha e quando eu for fazendo os pontos baixos, eu vou já prendendo essa sobra aqui no meio. Então, em cada corrente de base, eu pego a alcinha de cima e vou fazer um ponto baixo. Eu vou trabalhando a minha carreira até eu ter 25 pontos baixos.
eu vou fazer mais 3 pontos baixos aqui nessa mesma corrente. Então, no final, vou ficar com 4 pontos baixos na mesma corrente de base. Agora, continuo a trabalhar um ponto baixo em cada corrente de base. Sempre pegando aqui na alcinha de cima da corrente de base. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou completar a carreira e lá no final eu volto mostrando para você como é que eu vou fazer. Chegando aqui na última corrente de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. E finalizo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira com um ponto baixíssimo. Então, vai ficando dessa forma, ok? Agora, eu vou fazer uma corrente. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Agora, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar aqui nessa parte aqui onde eu tenho os aumentos. Então, vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base e quando chegar aqui, eu mostro para você como farei. Chegando aqui na parte oval, onde eu tenho os aumentos, eu tenho no mesmo ponto de base 4 pontos baixos. Então, em cada um deles, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, ficou assim. Agora, volto a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Vou completar essa lateral e volto mostrando para você como vou fazer no final da carreira, ok? No final da carreira, eu tenho aqui 2 pontos baixos na mesma corrente de base, então aqui também eu vou fazer, em cada um deles eu faço 2 pontos baixos. Então, ficou dessa forma. O que eu vou fazer aqui agora é voltar aqui por trás, por 2 pontos de base, fazendo um ponto baixíssimo, faço uma corrente, vou virar aqui para frente, e agora vou trabalhar uma alça com 70 correntes. Feitas as 70 correntes, eu volto na segunda corrente e faço um ponto baixíssimo. Passo para a próxima corrente e faço outro ponto baixíssimo. Pegando sempre a alcinha de cima, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo em cada corrente que eu tenho aqui na base.
vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar em cada uma das correntes fazendo um ponto baixíssimo e volto mostrando para você como ficará. Finalizada aqui a nossa alça, eu fiz o último ponto baixíssimo, vou vir aqui por trás, prendo meu fio aqui. Agora eu vou cortar o fio. Vou retirá-lo aqui da minha peça central. Ele estava entrelaçado aqui. Passo aqui por dentro da agulha. Antes de arrematar esse fio, com os outros 2 aros, eu vou revesti-los com fio, como fiz aqui na primeira peça, trabalhando ponto baixo, revestindo então todo o aro de metal, depois subo uma corrente e faço um ponto baixo em cada ponto de base, corto o fio e arremato. Então, vou fazer isso nos 2 aros, vou usar um deles agora nessa lateral e depois vamos fazer a próxima lateral e usamos o outro. Então, vou pegar o aro, passo ele aqui por dentro da nossa tira de correntes, coloco ele aqui na segunda peça, então vai ficar dessa forma. Essa parte de cima fica aqui para fora dele, ele fica mostrando então só essa peça, essa parte aqui de baixo. Agora eu vou aproveitar esse fio aqui, eu desço ele um pouquinho aqui pelos pontos de base, em torno aí de 5 pontos aqui na base, e passo aqui no aro. Vou fazer 3 pontos aqui por trás. Pegando nos pontos de base, no ponto aqui do aro. Agora, faço um nozinho. Caminho com a minha agulha aqui por dentro. E agora, já posso cortar o fio. Então, fica dessa forma. Aqui, para que depois o aro não fique levantando, aqui nessa parte aqui, eu vou dar um outro pontinho. Agora, vou fazer a outra lateral da mesma forma que fiz essa daqui. Então, para fazê-la, eu vou fazer as 50 correntes. Feita as 50 correntes, eu vou passar a ponta aqui por dentro da peça principal. Venho aqui na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e agora começo a trabalhar um ponto baixo em cada corrente de base. Vou fazer essa mesma sequência que eu havia feito na outra peça. Então, trabalho 24 pontos baixos
aqui em cada uma corrente. Quando chegar na corrente 25, eu vou fazer 4 pontos baixos na mesma corrente, volto novamente trabalhando um ponto baixo em cada corrente de base e na última corrente faço 2 pontos baixos. Fecho com ponto baixíssimo, faço a outra carreira fazendo os pontos baixos e quando chego onde eu fiz o aumento, que são onde tem os 4 pontos baixos, a mesma corrente de base, e aqui no final, onde terei 2 pontos baixos, eu faço um novo aumento fazendo 2 pontos baixos em cada corrente de base. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou completar aqui, depois que terminar a peça, faço essa tira com 70 correntes, volto trabalhando os pontos baixíssimos e depois coloco o aro aqui e dou o pontinho. Vou então fazer essa lateral da mesma forma que fiz a de cá e volto mostrando para você como ficará. Com a nossa segunda lateral então já pronta, estará dessa forma até agora o nosso trabalho. Agora aqui ao meio eu tenho aqui o encontro das duas laterais. Então, por trás está dessa forma e tenho aqui na frente assim. Eu vou virar aqui na parte de trás. Tenho então as duas partes ovais aqui. Com o meu fio na agulha, eu vou prender uma parte lateral aqui na base da peça central. Passo aqui por trás. Aqui eu vou pegar a ponta e vou fazer 3 nós para que o fio fique preso aqui. Agora corto a sobra do fio. Cortei a sobra, então aqui já vai ficar arrematado. Venho aqui no ponto lateral da base e aqui da minha parte oval e faço também aqui um outro ponto, prendendo aqui. Então a peça fica presa. Passo aqui com a minha agulha aqui por dentro dos pontos de base, vindo já para o outro lado, que vou agora costurar aqui a outra parte lateral. Aqui já do outro lado, eu vou costurar também em 2 pontos de base. Isso vai fazer com que a peça não fique se levantando. Então, vai ficar dessa forma aqui atrás, ok? Venho aqui, vou trazer o meu fio aqui para essa pontinha onde fica o encontro aqui, caminhando mais ou menos aqui por 3 pontos, aqui subindo com a agulha. Então, conduzo o fio aqui por dentro, para não perder a perfeição do nosso acabamento, e trago a agulha aqui para frente. Aqui na frente, o que eu vou fazer, unindo agora aqui um lado ao outro, eu vou colocar um miçangão aqui na minha agulha e passo para o outro ponto de base e aqui na lateral. Então, eu estou aqui com a agulha em uma lateral de um dos lados aqui, vou trazer aqui para o outro lado
e volto aqui no ponto da frente, ok? No ponto de cima vai ficar assim. Então, vou ficar com esses 2 miçangões aqui na frente. Passo pro ponto lateral e volto com a minha agulha lá para trás. Então, fica assim. Aqui atrás, eu vou dar um nozinho. Passo a agulha aqui pelos pontos, aqui por dentro dos pontos que eu tenho na base. E agora é só cortar o fio. Assim o seu acabamento fica perfeito aqui atrás. As peças ficam unidas sem estar levantando. E aqui na frente ficará dessa forma. Ok? Agora aqui em uma das peças laterais, eu vou trabalhar da mesma forma. Vou colocar a minha agulha mais ou menos aqui nessa direção, onde eu sei que vai ficar aqui na base do meu outro aro que eu tenho aqui em cima. Então, volto aqui, trago a ponta da agulha de volta aqui, que era só para me marcar a direção que eu quero. Deixo um pedacinho do fio aqui e vou fazer da mesma forma. Vou dar 3 nozinhos aqui. Lembre-se que o primeiro nó você não aperta muito para não danificar o ponto da base, e os outros 2 você faz bem firmes, para que o seu ponto não se solte. Trago agora a agulha aqui para frente, pegando aqui na alcinha de baixo aqui do meu aro. Posiciono aqui a peça para que ela fique certa. Vou colocar um miçangão também aqui. Pegando aqui no ponto de base e trazendo de volta aqui para o ponto no aro. Coloco um outro miçangão. Eu vou colocar 3 miçangões aqui. Um vai ficar bem centralizado. Esse aqui que fica bem centralizado, eu vou pegar um ponto de base aqui de um lado e do outro para unir a peça. Então, aqui eu trago de volta aqui pro ponto de base aqui na lateral aqui do aro. Então, estou com um miçangão na lateral, um ao meio e o outro aqui na outra lateral. Agora, trago o fio novamente para trás.
Então, na frente ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer um nozinho. E caminho com o fio um pouco aqui por dentro dos pontos de base. E agora é só cortar o fio. Então, aqui ficou dessa forma. Aqui na outra lateral, eu vou fazer da mesma forma. Vejo aqui a direção que eu vou colocar a minha agulha. Então, trago a ponta dela aqui para trás. E faço 3 nós. Corto aqui a ponta. Passo aqui pra frente. Eu vou pegar em 3 pontos aqui no aro. Então, vou mais ou menos marcar aqui o ponto que eu tenho ao meio. Então, vou trabalhar, começando trabalhando no ponto que eu tenho aqui lateral a ele, ok? Então, coloco o miçangão, passo a minha agulha aqui pelo ponto de base e trago ele aqui pro ponto central no aro. Coloco um outro miçangão na agulha. Esse aqui que fica ao meio, eu vou pegar no ponto de base aqui em um lado e no outro da peça. Agora, trago de volta o fio aqui pelo ponto que eu tenho no aro, ao lado do miçangão que fica no centro. E agora é só colocar o último miçangão aqui. Passo o fio para trás. Faço um nó aqui no ponto de base. E caminho com a agulha aqui por dentro dos pontos que eu tenho na base. A nossa peça, então, finalizada estará dessa forma. Para você usá-lo, é só você dar um laço, escolher o tamanho que você quer. Pode ser usado um pouquinho mais baixo ou mais alto. E é só dar um lacinho aqui atrás. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para vocês que gostaram, eu convido você para compartilhar os nossos vídeos e nos ajudar a divulgar o trabalho.
E para vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscrevam para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!